coisas insanas que eram permitidas no passado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mistérios Sem Fim. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante e um tanto perturbadora pelo túnel do tempo para descobrir as práticas mais insanas que eram completamente normais no passado. Prepare-se para se surpreender com as coisas absurdas que a humanidade já considerou aceitáveis. Ficou curioso? Então fique até o final, porque você não vai acreditar em algumas dessas histórias. Fumar em aviões. Hoje, pensar em acender um cigarro em um avião parece absurdo, mas até os anos 1990 era uma prática completamente normal. Durante décadas, fumar a bordo era uma das atividades mais comuns entre os passageiros, com áreas designadas para fumantes e não fumantes, embora o conceito de separação fosse inútil dentro de um espaço fechado. O ar dos aviões ficava carregado de fumaça, tornando a viagem desconfortável para os não fumantes e colocando em risco a saúde de todos a bordo, inclusive da tripulação. Estudos mais tarde ligaram a exposição à fumaça do tabaco em aviões a uma série de problemas de saúde, o que resultou em uma proibição gradual ao longo dos anos. No entanto, muitas pessoas se perguntam como essa prática insana poderia ser tolerada por tanto tempo, especialmente em um ambiente tão restrito. Produtos infantis contendo opioides. No século XIX e início do século XX, era comum encontrar remédios infantis que continham opioides, como morfina e heroína. Esses medicamentos eram vendidos como soluções milagrosas para acalmar bebês inquietos ou aliviar sintomas de doenças comuns como tosse e febre. Um dos exemplos mais chocantes foi o produto Mrs. Winslow's Soothing Syrup, que continha morfina e era amplamente comercializado como um calmante para as crianças. Não era raro que esses medicamentos causassem overdoses acidentais, levando à morte de inúmeras crianças. Somente depois, o surgimento de leis mais rigorosas sobre medicamentos e a conscientização dos perigos dos opioides, essa prática foram gradualmente abandonadas. Hoje, é assustador pensar que os pais administravam essas substâncias sem qualquer orientação médica adequada. Duelo de honra. Duelos de honra eram uma prática amplamente aceita em diversas culturas do passado, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Dois indivíduos, geralmente homens da elite, resolviam disputas pessoais com um confronto direto, utilizando espadas ou pistolas. Os duelos eram cercados de regras e formalidades, sendo vistos como uma forma legítima de restaurar a honra. Apesar disso, o resultado era frequentemente trágico, com um ou ambos dos participantes gravemente feridos ou mortos. A sociedade da época via essa prática como um sinal de coragem e caráter, mesmo quando vidas eram perdidas de maneira aparentemente fútil. Com o tempo, os duelos foram considerados ilegais e socialmente inaceitáveis, mas sua existência por séculos ainda provoca perplexidade e fascínio. Substâncias tóxicas em cosméticos. A busca pela beleza no passado muitas vezes ignorava os riscos à saúde. No século XVIII, por exemplo, era comum o uso de cosméticos contendo substâncias tóxicas como chumbo e arsênico. As mulheres aplicavam pó facial à base de chumbo para obter uma aparência pálida, considerada elegante na época. O problema? O chumbo causava envenenamento gradual, resultando em problemas de saúde debilitantes e até a morte. Da mesma forma, o arsênico era usado em loções para clarear a pele, ignorando seus efeitos mortais. Esses produtos também eram usados sem regulamentação, o que significa que não havia garantias sobre sua segurança. Felizmente, com o avanço da ciência e maior regulação, esses ingredientes foram substituídos por alternativas menos perigosas. Crianças trabalhando em fábricas. A Revolução Industrial trouxe progresso, mas também deu origem a práticas desumanas, como o uso generalizado de mão de obra infantil. Crianças de até 5 anos eram empregadas em fábricas, minas e outras indústrias perigosas, muitas vezes por longas jornadas de trabalho e salários miseráveis. Essas crianças eram vistas como uma força de trabalho barata e eficiente, mas enfrentavam condições de trabalho terríveis, incluindo acidentes frequentes e doenças. Além disso, muitas delas não tinham acesso à educação, perpetuando ciclos de pobreza. Somente no final do século XIX e início do século XX, com o surgimento de leis trabalhistas, a exploração infantil começou a ser combatida, marcando um avanço significativo nos direitos humanos.
Caça às bruxas. Durante a Idade Média e o início da Era Moderna, a caça às bruxas era uma prática amplamente aceita e incentivada por autoridades religiosas e civis. Mulheres, principalmente, eram acusadas de bruxaria com base em evidências frágeis como boatos ou comportamentos considerados anormais. Essas acusações frequentemente resultavam em julgamentos injustos, tortura e execuções. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas tenham sido mortas sob a acusação de praticar magia negra. Hoje, a caça às bruxas é vista como um exemplo trágico de intolerância e medo irracional, mas sua existência destaca como crenças supersticiosas podem levar a consequências devastadoras. Experimentos humanos sem consentimento. No passado, a ética médica era praticamente inexistente, permitindo que experimentos humanos fossem realizados sem consentimento dos participantes. Um dos casos mais famosos foi o estudo de Tuskegee, nos Estados Unidos, onde centenas de homens afro-americanos foram intencionalmente deixados sem tratamento para sífilis, mesmo após a descoberta de uma cura. Essas práticas também ocorreram em outros países, como experiências que iam desde testes com radiação até cirurgias experimentais. Esses eventos levaram ao desenvolvimento das regulamentações éticas mais rigorosas, mas o fato de terem ocorrido ainda assombra a história da ciência. Uso de cocaína como remédio. No final do século XIX e início do século XX, a cocaína era amplamente utilizada como medicamento, sendo considerada um remédio milagroso para dores, fadiga e até depressão. Era vendida sem prescrição médica e incluída em diversos produtos, desde pastilhas para a garganta até bebidas, como o primeiro protótipo da Coca-Cola. Embora inicialmente celebrados efeitos colaterais da cocaína, logo se tornaram evidentes, levando a sua proibição em grande parte do mundo. Ainda assim, a história de seu uso médico é um lembrete de como as percepções sobre substâncias podem mudar drasticamente com o tempo. Passeios em hospitais psiquiátricos. Durante o século XIX, era comum que hospitais psiquiátricos permitissem visitas de curiosos que pagavam para observar os pacientes. Esses passeios eram tratados como uma forma de entretenimento para o público com pouca ou nenhuma consideração pelo bem-estar dos internos. Essas práticas desumanas eram reflexo da falta de compreensão e empatia em relação a doenças mentais na época. Felizmente, avanços na medicina e mudanças sociais levaram a um tratamento mais ético e compassivo para aqueles que enfrentam esses desafios. Uso de sangue e urina na medicina antiga. A medicina antiga é repleta de práticas bizarras, mas o uso de fluidos corporais como remédio talvez seja mais repugnante. Sangue, urina e até excrementos eram utilizados em poções ou aplicados diretamente nas feridas. A urina, por exemplo, era usada para tratar queimaduras e até lavar os dentes. Avanços na ciência e na medicina deixaram essas práticas no passado. O uso de substâncias altamente tóxicas em cosméticos. Antes de se conhecer os perigos do chumbo e do arsênico, esses elementos não eram amplamente usados em cosméticos para clarear a pele e criar maquiagens mais duradouras. No entanto, o uso prolongado desses produtos causava sérios problemas de saúde, como paralisias, falências dos órgãos e até mortes. Apesar disso, mulheres da aristocracia continuavam usando, pois era sinônimo de status e beleza. Sacrifícios humanos em culturas antigas. Embora pareça algo saído de histórias de terror, sacrifícios humanos eram práticas comuns em várias civilizações antigas, como os astecas, maias e incas. Acreditava-se que essas oferendas apaziguavam os deuses, garantindo colheitas abundantes ou protegendo a sociedade contra desastres naturais. Os rituais eram muitas vezes sangrentos, envolvendo a extração do coração ou outros métodos brutais. Execuções públicas como entretenimento. Até o século XIX, execuções públicas eram eventos de grande participação popular. As pessoas se reuniam em praças para assistir a enforcamentos, decapitações e outros métodos de execução. Esses eventos eram anunciados como se fossem festas e muitas vezes atraíam multidões, incluindo crianças. Para a sociedade da época, era uma forma de ensinar lições morais e garantir o controle social.